Olá, agora há pouco eu acabei de ouvir uma conversa de gente que estava bem pertinho de mim e não me conhece. E estava falando que a melhor coisa que tem para se vencer na vida é ter um bom diploma. Aí eu comecei a prestar atenção e aí a pessoa diz o seguinte: pode ver todas as pessoas que estão muito bem de vida, que são felizes. Todos eles têm uma, duas, até três faculdades, alguma MBA. Quem não tem, vai servir para quê? Vai ser vendedor. Mexeu comigo, lógico. Eu fui vendedor durante 38 anos. Acho que é a melhor profissão que existe. Acho que é uma profissão de quem tem que ter alguma capacidade. E para isso não precisa ter nenhum diploma na parede. Eu, por exemplo, fui viajante, vendedor, supervisor de vendas, chefe de vendas e gerente de vendas. Então, eu tenho uma boa bagagem para falar. Trabalhei apenas em 5 grandes empresas, 3 delas multinacionais. E eu posso afirmar uma coisa: que essas pessoas que estavam conversando sobre isso são muito mal informadas. Porque dizer que uma pessoa que não serve para ter uma boa profissão tem que ser vendedor é não saber muito bem o que é ser vendedor. A pessoa a que eles se referem, no máximo que poderia ser, se tiver ligado a vendas, seria camelô. Sabe por quê? O camelô pega meia dúzia de mercadorias para vender, que ele compra no atacado, põe na banquinha dele, sabe o preço e fica vendendo. Se ele arrumar coisa que venda bastante, ele vai ganhar bastante dinheiro. Se ele não souber comprar, ele não vai. Aí já vai uma primeira qualidade de quem se propõe a vender. Primeiro de tudo, você tem que saber comprar. Tem que saber o que você vai comprar para saber como você vai vender. E terceiro, saber fazer a compra financeira para dar lucro no que vende. E depois, tem que ser bom de corrida, porque se aparecer a fiscalização, ele tem que fugir. Ou seja, esse é um camelô. Quem não serve para nenhuma profissão e vai vender, só pode ser camelô. Pode vender alguma coisa no semáforo, né? Como muitos vendem, pano de limpeza, água, diversos produtos aí que eu não presto atenção nisso. Ou então ele vai ter uma banquinha, aqueles carrinhos que param no lugar. Alguns precisam licença, outros não precisam licença, mas tem que semanalmente pagar um fiscal da prefeitura para ficar naquele lugar. E aí eles vão vender essas coisinhas. Então, o que eles vendem? Refrigerantes, sorvete, amendoim, água. São essas coisas que eles vão vender. Balinhas. Então, ele vende, ele vive de vender, mas ele não é um vendedor. Um vendedor, para se intitular vendedor, ele tem que ter, primeiro de tudo, muito boa inteligência. Sabe por quê? E eu digo por quê. Porque eu, por exemplo, fui vendedor de produtos totalmente diferentes. Eu vendi relógio de ponto. É fácil vender relógio de ponto? É tão difícil que a minha cota eram 6 relógios por mês. O que eu era obrigado a vender. Se fosse fácil, seria 6 por dia, ou no máximo 6 por semana. Mas eram 6 por mês. Então, primeiro de tudo, não é fácil de vender. Você tem que ter bom poder de argumentação. Tem que conhecer tecnicamente muito bem o teu produto e o do concorrente. Você tem que ser esperto, estar ligado no teu produto e no produto do concorrente. No teu argumento de venda e no argumento de venda do concorrente. E conhecer as diversas partes do relógio de ponto, onde o seu é superior ao do concorrente. E nunca deixar o concorrente saber onde o
o concorrente tem melhor produto do que o meu, tem pontos melhores do que o meu. Depois, nós temos que ter uma certa linha, nós temos que visitar o cliente. Não é como o camelô que fica parado na esquina e quem passa compra. Não, não é assim. Isso não é vendedor, isso é camelô. O vendedor tem que marcar entrevista com o cliente, saber argumentar com o cliente por que o cliente precisa comprar o produto dele, precisa saber demonstrar quais as vantagens do cliente ter o seu produto, precisa ser bom de conta, porque toda negociação, toda venda, gera uma negociação, um desconto, um cálculo do imposto. Então, quem for tacanho de conta vai apanhar e não vai conseguir vender. Depois, eu vendi um produto nobre. Eu vendi gasolina, óleo diesel, lubrificantes para empresa multinacional. Esse foi o primeiro bom emprego que eu tive. Um nível muito bom. Todos os meses, primeiro tudo, todo dia tinha que fazer um relatório de como foi seu dia, como foi o andamento do seu produto, com seus clientes. Depois, você é obrigado a fazer cobrança. Quando o teu cliente tem alguma coisa em atraso, você tem que cobrar. E cobrar não é chegar no cara com a faca na mão e falar, vai pagar ou não vai? Não. Você tem que ter uma certa linha para cobrar. Não é, você está devendo e não vai pagar? Não, não é assim não. É conversar, entender por que ele atrasou, pode ter um motivo. E você vai negociar também isso daí para tirar um novo pedido. Você tem que conhecer, mais uma vez, a qualidade dos seus concorrentes. Nesse mercado, tínhamos 2 empresas brasileiras e 4 empresas multinacionais. Tínhamos cota de venda, todo mês tem que vender um X, não é que nem o camelô que vende o que tem. E tínhamos que fazer um relatório de previsão de vendas para o próximo mês. Você tem que prever, tem que antecipar quanto você está pretendendo ou achando que vai vender. Valores e quantidade de produto. E fazer um relatório preparado para isso. E assim vai. Assim vai. Aí eu mudei de ramo e passei a trabalhar no ramo de materiais elétricos. Sabe o que eu fui vender? Materiais elétricos à prova de explosão. Quem tem capacidade para ser camelô tem capacidade para vender um produto desses? Eu dava palestras e ensinava engenheiros a mexer com o meu produto. Eu não precisei ter faculdade para isso, mas tive que fazer um curso, 2 meses conhecendo todo o meu produto, para depois ir argumentar com engenheiros eletricistas e dar orientação para eles. Porque muitos engenheiros nem imaginam que seja um material à prova de explosão. Então, eu vendia equipamentos elétricos, chaves elétricas, comutadores, diversos produtos, e luminárias também, para iluminação pública, para iluminação à prova de explosão, para iluminação industrial, atendendo a níveis de iluminação. Por exemplo, você tem que saber, lógico que você tem sempre uma tabela para olhar, qual o nível de iluminação, qual o nível de claridade que você tem que ter dentro de uma metalúrgica, onde o chão é preto, a mercadoria é preta, tem muita fumaça. Você tem que saber quantos lux tem que ter de iluminação nesse lugar. Para um escritório, para um hospital, para um laboratório, para um campo de futebol, quanto você precisa, e precisa fazer toda uma
um estudo para saber o tamanho do campo de futebol, a largura, o comprimento, a altura das arquibancadas, para você vender uma iluminação no campo de futebol? Para você iluminar um posto de gasolina, todinho com luminárias à prova de explosão, você precisa conhecer, você precisa ter argumento, e você também tem concorrentes. E você tem que conhecer tudo isso, estar apto a responder qualquer dúvida do teu cliente. Então, só parando nesses aí, você acha que quem não tem um diploma não pode se queixar da vida e ir vender o que eu vendia? Será? Eu te digo que muito engenheiro, eletricista, tentou trabalhar na minha empresa e não conseguiu. Por quê? Ser vendedor não é para qualquer um. Para ser vendedor, você tem que ter uma aparência de quem inspire confiança. Porque quando você vai comprar uma garrafinha d'água do camelô, o máximo que você pode é desconfiar que aquela água foi adulterada e trocada a tampinha. O máximo. Mas para você vender produtos técnicos, para você discutir uma iluminação e dar uma sugestão, o que eu preciso para iluminar essa área aqui? Por exemplo, eu tive uma vez uma igreja que o padre queria iluminar, mas quem fez o projeto daquela igreja não previu iluminação. A igreja não conseguia claridade. Então teria que fazer um tipo de iluminação que o padre falava assim, eu não quero nem um fio aparecendo, não quero... Ele não queria nada. Como que nós vamos iluminar, reverendo? Não tem jeito. Tinha que ter sido previsto local para pôr os interruptores, local para pôr cada luminária, o tamanho da luminária, a potência da luminária, a distância entre uma e outra para não ficar sombra no meio. Tudo isso requer um estudo de quem conhece. Então, naquela igreja, nós só poderíamos fazer a instalação com todas as instalações aparentes, tudo exposto. Muita indústria a gente fazia isso. A indústria não tinha tanto essa preocupação de aparecer ou não, então dava para fazer uma coisa muito bonita, com tubulação de acordo, de cores de acordo com o uso. Para a eletricidade vai numa cor, para a água vai noutra cor, para esgoto vai noutra cor, para cada coisa tem uma cor, para as tomadas uma outra cor, então aqui nós corremos só com tomada, uma instalação de 220, uma instalação de 110, e em algumas indústrias, instalações de 380 volts, para algumas máquinas que exigem isso. Então, será que essas pessoas estão certas em dizer que quem não tem um diploma só serve para ser vendedor? Olha, é ofensivo. As pessoas eram meus desconhecidos, mas me deu uma vontade de falar tudo isso para eles. Olha, vocês estão falando uma grande besteira. E ainda vou complementar com mais uma. Será que você garante que se você fizer uma boa faculdade, você pode ficar rico com o diploma? Eu, por exemplo, tive alguns clientes muitíssimos bem-sucedidos, muito bem de vida, com um patrimônio muito elevado e que não eram formados em nada. E tive alguns clientes formados que estavam numa dureza. Então, será que é isso? Eu sempre achei que estudar é muito importante. Mas acho também que é muito mais importante você se informar de tudo que você possa. Ler livros técnicos é muito importante. Conhecer produtos, quando você vai a um cliente, e eu sempre fazia isso, queria saber como que funcionava. Por exemplo, eu ia vender para uma firma que fazia injeção de sopro. O que é isso? Quero saber como é que é. Posso ver? Aí me levavam para ver como é que funcionava e tal. E eu ouvi falar uma vez em
Injeção de cadinho. O que será esse tal de cadinho? O que é cadinho? Ah, cadinho é o sistema. Então vamos ver, fundição. O pessoal tornava o ferro em líquido. E quando ele estava líquido, colocava em umas formas e fechava essas formas. E aí depois, quando esfriava, abria, lá dentro estava um produto feito. Eu vendia uns produtos chamados conduletes, e esse condulete era feito de alumínio fundido. Mas tinha outros conduletes do concorrente, ou até da própria fábrica que eu trabalhava, que tinha as duas linhas, que tinha injeção de sopro. Era diferente daquela. E pintura, você já ouviu falar que alguém pinta uma geladeira a pó? Você já ouviu dizer que os carros são pintados a pó? Que a tinta não é líquida? É o famoso Durepox. Então, o que é isso daí? É uma tinta chamada Epox-Pó. Então, é um sistema que entra eletricidade numas placas. Essas placas têm que ser higienizadas em ácido, deixá-la totalmente limpa. Aí ela passa por uma linha de eletricidade, ela recebe uma carga elétrica. Depois ela recebe a tinta em pó, soprando nela a tinta em pó por igual, e depois ela volta a passar nesse forno. Do outro lado ela já está pintada. É uma fixação do pó na chapa. Geladeira, máquina de lavar roupa, tudo pintado desse jeito, automóvel. Alguém que não fez faculdade vai aprender isso daí, vai vender com tranquilidade. Se souber, se tiver um pouquinho de dom. Porque para ser vendedor também tem que ter dom. Não é como muita gente fala, fulano é bom de venda porque ele é mau papo. Não é, não. Não adianta você ser tagarela, papo. Não, você tem que conhecer o produto, saber respeitar o cliente, ter uma certa linha de trabalho para poder ser chamado de vendedor. Então, meu amigo, eu acho que eles estavam enganados. E muita gente fala isso, eu já ouvi de muita gente, o cara foi ser vendedor, não sabe fazer nada. Só que tem um detalhe, ele não foi ser vendedor, ele foi ser camelô. Então, o que eu queria falar hoje era sobre isso. Aí alguém pode falar, mas você se ofendeu? Não, eu não me ofendi, mas fico chateado. É a mesma coisa que chamar um advogado de porta de cadeia. É isso aí, é mais ou menos isso. Por hoje é só, e tudo de bom. E olha, dá para perceber que eu tenho orgulho de ter sido vendedor. Eu tenho 83 anos de idade e, ao contrário, 38 anos trabalhando em vendas. Ganhando um prêmio ODVB, que não é me dado pela empresa para a qual eu trabalhava, mas é para uma organização de vendas, ADVB, Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil. Ela nomeia os homens de negócios do ano. E ela, em 1980, me nomeou como um dos 10 melhores do ano. Deu para saber por que eu não quero que digam que qualquer um pode ser vendedor? Não pode, não. Ser vendedor é a mesma coisa que ser um artista. É isso aí. Cativar a simpatia de todo mundo. Outra hora eu conto outras passagens sobre isso. Por hoje é só. Tudo de bom. Muito obrigado.